Fala galera, segundo vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar sobre a rodada 21 do Campeonato Brasileiro, fazer uma análise ali de alguns dos jogos que eu assisti, falar também sobre Cartola, quem escalou aquele time que a gente botou no sábado foi bem, tirou 80 pontos, né, arredondando. E aí também a gente vai falar sobre a Série C, final da primeira fase. Remo foi eliminado já na primeira fase, o Paysandu classificado e vivo ali com chances de acesso. Vamos começar então falando sobre a Série A, sobre Flamengo e Internacional, que foi o primeiro jogo da rodada, foi no sábado às 6h30. O Flamengo, né, começou jogando até que bem ali o primeiro tempo, mas não conseguiu criar muitas chances claras. Teve algumas oportunidades ali, mas logo perdeu a Arrascaeta e também o Luiz Araújo, que muita gente estava pedindo para começar como titular do Flamengo. Então, os dois saíram por lesões musculares. A gente acho que ainda não sabe a gravidade dessas lesões, a gente estima que não seja nada demais, mas enfim, o Flamengo perdeu esses dois, o que não justifica a péssima atuação do time, né, contra o Inter reserva, que só foi colocar ali parte dos titulares no segundo tempo, né, acho que só o Maurício, né, dos que tem uma rodagem maior ali, que começou jogando. Então eles no segundo tempo colocaram o Alan Patrick, colocaram o René, melhoraram a equipe e o Inter conseguiu até criar algumas chances, mas a mais clara de todas foi já no final da partida, quando o Wesley chutou na trave ali e o Kehler do Inter, que é o goleiro reserva, fez uma grande defesa, uma das mais bonitas do campeonato. Então, essas foram a melhor oportunidade da partida e o Flamengo acabou ficando no 0, acabou vendo a distância para o Botafogo aumentar e já a gente inclusive vai falar do Botafogo, né? Que foi o jogo no domingo. Antes disso, a gente vai falar sobre Corinthians e Goiás, que foi a segunda partida do sábado. Eu, inclusive, no Cartola achei que o Corinthians não ia tomar gol nesse jogo, mas acabou sofrendo uma pressão do Goiás no primeiro tempo, em alguns momentos. No segundo tempo, em uma certa parte ali, eles se desligaram do jogo, começaram a errar várias e várias saídas de bola, e o Goiás acabou fazendo um gol de pênalti, um pênalti completamente infantil, cometido pelo Bidu, e o Corinthians acabou saindo atrás do placar. Colocou alguns titulares, colocou Renato Augusto, colocou Matias Rojas, colocou também o Maicon, né, e acabou empurrando o Goiás para trás e acabou conseguindo empatar a partida num gol cagado mesmo ali, sem economia de palavras, com o Maicon, um gol de peito ali no cruzamento do Renato Augusto, uma bola roubada pelo próprio Maicon. Agora falando dos jogos do domingo, eu não assisti Bragantino e Cuiabá às 11 da manhã, estava assistindo Fórmula 1, mas o Botafogo e Bahia eu assisti. Botafogo dominante do começo ao fim do jogo, Bahia até que teve alguns momentos ali no segundo tempo, mas não conseguiu. Foi mais um jogo protocolar ali do Botafogo, em que quando o time parece que vai sofrer um empate ou vai sair no momento difícil na partida, o PR vai lá e faz uma defesaça, fez uma defesa incrível no mano a mano ali. E o Diego Costa, né, com muita estrela, fez 2 gols na partida, que também teve gol do Luiz Henrique, que a gente escalou aqui. O Botafogo agora abriu ainda mais distância para o Flamengo e o Palmeiras conseguiu acompanhar, né, por conta da vitória sobre o Vasco, que veio na sequência do jogo do Botafogo às 6h30. Então é uma vitória ali que o Palmeiras foi também protocolar, 1-0, sem grandes sustos. O Vasco até que, pelo que estava jogando antes da chegada do Ramon Dias, conseguiu imprimir um bom ritmo, né? Conseguiu ter certo controle do meio campo em algumas ocasiões, com o Paulinho Paula. O Medel também fez um bom jogo, né? Quem ficou abaixo mesmo foi o Bambu, que não conseguiu ali conter as subidas pela esquerda do Palmeiras e também errou muito no ataque, não conseguiu alguns domínios de bola, chances que poderiam ser muito boas para o Vasco, né? Teve o gol anulado do Paulinho também, em um momento que o Vasco estava bem no jogo. Um golaço, né? Inclusive, já que foi um chutaço de fora da área, que o juiz pegou o impedimento ali do Vegete, mas muitos comentaristas de arbitragem, ex-árbitros, eles falaram que na verdade foi um gol legal, que foi mal anulado, né? O Vasco já muito embaixo ali na tabela, precisando pontuar e ainda sendo prejudicado pela arbitragem. Então a situação, que já não é fácil, fica ainda mais difícil para o Gigante da Colina, que agora vai ter que remar ainda mais para sair dessa situação. Não que a vitória contra o Palmeiras ou até mesmo um empate fosse algo pensado pelo time há algumas rodadas, algumas semanas, mas
diante da ascensão que eles vinham tendo, e já que o Palmeiras ainda vai jogar Libertadores no meio de semana, era uma chance muito boa para o Vasco sair pelo menos com um pontinho lá do Allianz Parque. O Palmeiras agora vai enfrentar o Deportivo Pereira pela Libertadores na quarta, ganhou o primeiro jogo por 4-0, amanhã é o jogo do Inter, a gente vai falar um pouco mais, sobre esse Inter em Bolívar, o Inter que venceu lá na altitude, o terceiro time brasileiro na história a vencer lá, então foi uma grande vitória, com certeza mais uma grande vitória do Inter nessa Libertadores. Vamos falar agora sobre Cartola. A gente montou o nosso time um pouco antes da rodada começar, minutos antes ali, e conseguimos até uma boa pontuação, 79,80 pontos, e ainda também conseguimos mais de 4 cartoletas de valorização, com um time que custou em média ali 116 cartoletas. Então foi uma boa pontuação, para uma primeira rodada que a gente escalou aqui com vocês. Vamos agora falar sobre a Série C, já que terminou a primeira fase da competição. O Remo foi eliminado mesmo, não conseguiu avançar para o quadrangular. O Paysandu conseguiu esse feito após a chegada do Hélio dos Anjos. O time deu uma guinada, saiu ali da briga pelo rebaixamento e rapidamente encostou no G8, por lá ficou e acabou se classificando. Vai agora entrar para o quadrangular num grupo difícil, um grupo com o Amazonas, que liderou boa parte da competição. Deu uma queda agora na reta final, mas é perfeitamente possível que o Paysandu consiga sim tirar essa sina de ficar todo ano na lanterna do quadrangular e agora, quem sabe, voltar à Série B do Campeonato Brasileiro, competição que o time já venceu 2 vezes em sua história. Então é uma grande oportunidade para o Paysandu. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Como eu falei, amanhã vamos falar de Inter, na Libertadores. Vamos também falar um pouco mais sobre os jogos ali que vão chegando da Sul-Americana e também do Campeonato Brasileiro, quais são as expectativas para a próxima rodada.